exílio. No período do segundo templo, construído lá por Esdras, depois Neemias veio e reconstruiu os muros. Nesse período do segundo templo, se desenvolveram mais duas escolas, além daquelas que a gente conhecia. A sabedoria familiar, né, dos pais ensinando para os filhos, a família, aprendendo com a família. Além da escola palaciana, já não tinha mais a escola palaciana porque não tinha mais realeza, não tinha mais rei. E aí se desenvolveram duas escolas, a escola da sabedoria e a escola de estudos da lei, estudo da Torá. Se tornou isso regular em Israel. Todo sábado eles se reuniam, todo sábado, e liam as escrituras na sinagoga, e o mestre, o rabi, ele pegava e ensinava. O modelo que nós temos hoje na igreja, é de alguém pegar aqui o texto, abrir o texto, ler e pregar em cima disso, é um modelo que vem desta época, é um modelo chamado modelo sinagogal, vem dessa época. É claro que, de acordo com a nossa história, isso vai mudando um pouco, né? Na história da igreja, isso mudou um pouco. Hoje, muitas igrejas evangélicas dão uma ênfase muito grande em cima de louvor e mais louvor, e depois o que é? Então, um pouquinho de Bíblia, um pouquinho de... Aí, pregou lá uns 10 minutos, 20 minutos, tá bom, né? O já tá doido para ir embora. Mas antigamente a ênfase não era louvor. Antigamente a ênfase era ler a Torá, explicar a Torá, e o povo sair alimentado. Porque o que alimenta o povo de Deus, meus amados, é a palavra de Deus. São as sagradas escrituras, o ensinamento ali, aquilo ali que abastece a sua vida. Louvor é muito bom, né? É ótimo. Oração também é imprescindível, não podemos viver sem louvor e sem oração. Mas a ênfase é ouvir Deus falar, é o estudo das sagradas escrituras, é explicação, é ensinamento, é pregação em cima de Bíblia. É isso. E a ênfase maior era assim. Infelizmente hoje, de acordo com o modismo que nós estamos vendo aí fora, negócio de teologia da prosperidade, né? Vai conquistar minha bênção, então se faz uma ênfase em outras coisas e se perdeu essa característica. Mas, meus amados, nós não estamos sozinhos nessa luta, né? Quando Elias falou assim, Senhor, só eu fiquei, Deus falou assim, Elias, acorda, Elias, eu reservei 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Então Deus tem preservado muitos adoradores, né? Para seguir a sua palavra, para se alimentar da sua palavra e seguir as tradições bíblicas tal como elas nasceram lá com a experiência de Deus. Meus amados, continuando aqui. Então, a sabedoria, ela procura colocar em prática a justiça. Tá certo? Na Suméria, essa justiça é chamada de Né. No Egito, essa justiça, que é o equilíbrio que estabelece a ordem em tudo, essa justiça é chamada de Ma'at. Tanto é que é representada por uma mulher. Tá vendo? Aquilo ali, ó, é a deusa Ma'at, representada por uma mulher. Porque a sabedoria no Antigo Oriente Próximo era representada por uma figura feminina, sempre. A sabedoria sempre esteve ligada ao feminino. Porque as mulheres são mais inteligentes, as mulheres são mais astutas, né? Os homens são mais fortes, né? Os homens são mais, né, tem a ideia da força, da coragem, né, tal. Mas as mulheres elas desenvolvem a inteligência, né? Bem sempre, ó, tem alguém dizendo ali que nem sempre, não fala assim, rapaz, viu? Não vai desmerecer ninguém aqui na minha frente, não. Mas é verdade, nem sempre, né? Diz lá o livro de Provérbios que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Tá certo? Então, olha, gente, que interessante esse projeto de Deus. Vamos falar do projeto de Deus, que coisa interessantíssima que eu vou falar para vocês aqui. No projeto ideal de Deus, quando a gente lê aquele texto lá que fala assim, que Deus viu que o homem estava só e falou o quê? Far-lhe-ei uma... Far-lhe-ei uma... Errado. Eu sei, a culpa não é sua não. É essa tradução aí de português que bota esse negócio errado pra gente. E a gente aprende que o português é assim, a língua. Nem sempre a língua, na tradução, consegue traduzir para captar a ideia que está lá no hebraico. Infelizmente isso acontece. Por isso que a gente tem aqui os professores, os pastores e tal, para ensinar o povo, porque muitas vezes o povo lendo sozinho não vai captar o que está ali. Precisa vir para ouvir.
Vou falar para você o que está escrito lá. Ó, não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei um socorro. Não é diferente, não é? Porque a auxiliadora, a adjuntora, dá a ideia que é uma secretária, alguém que está ali do lado para poder assessorar. Não é isso não. Não é isso não. Lhe farei uma esri. Farei um socorro. E pasmem, é a mesma expressão hebraica que falando lá, farei para o homem, esse esri, é a mesma expressão que aparece lá nos Salmos quando fala que Deus é o nosso socorro. É uma palavra também usada para Deus, a mesma palavra, não tem um sufixo feminino. Deus fez a mulher no seu projeto ideal para ser o socorro do homem. No projeto ideal. No ideal, né? E que tem que ser assim na prática também, mas muitas vezes não é, né? Daí o exemplo de Dalila, né? Daí o exemplo de Eva, né? Que ao invés de ajudar, mas não é o projeto de Deus, o projeto de Deus que seja socorro. Então, meus amados, por isso que a sabedoria é sempre representada com uma imagem feminina, com uma imagem da mulher, porque no projeto de Deus, a mulher é um socorro para o homem, pede igualdade do que Deus é para o homem, pede igualdade no sentido de que, como é que Deus é socorro para o homem? Ele providenciou lá uma companheira, que lhe seja idônea, lhe farei um socorro que lhe seja, correspondente, ou seja, Deus coloca uma companheira à sua altura para te ajudar a caminhar. Isso é bacana, isso é profundo, Por isso que no Antigo Israel, no Antigo Oriente Próximo, a sabedoria é representada por uma mulher. Em Israel ainda se tinha uma ideia muito fixa. A justiça, a sabedoria, ela tem que trazer a justiça prática. E a justiça produz o shalom. Repitam comigo, shalom. Shalom. Shalom significa abundância, significa completude, significa plenitude, significa paz. Não é somente paz. Quanto significado existe no shalom? Mas não tem shalom se não tiver justiça. Se não tiver a prática da justiça, as coisas se desordenam. E aí começa a acontecer várias coisas ruins. Isso aqui vai embasar para nós uma doutrina que nos é ensinada, mas muitas das vezes, não é sempre, muitas das vezes ensinada pela metade. Alguém quer? Doutrina da justificação. A gente diz assim, justificação foi ensinado para mim, eu aprendi lá na escola dominical, professor não, vou falar direitinho. Justificação é quando Deus perdoa todo o meu passado e me justifica, me limpou ali, me tornou justo. Bacana. Não está errado não, é isso mesmo. Mas não é só isso. A palavra justificação é agora que você foi redimido, agora que você foi justificado, agora você tem que colocar a justiça em ação. Justificação. É um processo que te acompanha para o resto da vida, mesmo, porque depois que você encontra com Deus, você não é mais a mesma coisa. Para o resto da vida, você vai viver no processo de Deus. E o processo de Deus é colocar a justiça em ação. Onde você vê a situação subversiva, onde você vê as coisas ali, alguém necessitado, onde você vê que as coisas não estão acontecendo de acordo com o projeto de Deus, você vai interferir, você vai agir, porque você vive o processo de botar a justiça em ação. Precisamos captar aquilo que Jesus falou. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 5, verso 20. O que está escrito aí em Mateus, capítulo 5, verso 20? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Se a vossa justiça não exceder, não ir além, não superar dos escribas e fariseus, o que acontece aí? Jamais entrarão o quê? No reino dos
dos céus, se a vossa justiça não exceder. Ou seja, é para a gente viver o Evangelho voltado para a gente? É para viver o Evangelho que nos ensina a colocar em prática a justiça, que excede a justiça dos escribas e fariseus. Então perceba que os escribas e os fariseus viviam uma justiça. Você fala, não exceder porque tinha alguma coisa, mas essa alguma coisa não era suficiente. Tem que exceder, tem que ir além. Esse aí, gente, nós temos nesse versículo aí o espírito da Torá, da lei de Deus. Quando a lei de Deus, que é uma lei, diz que você não deve guardar rancor no seu coração, que você não pode deixar o oprimido, o aflito, quando a Bíblia está ensinando você a caminhar além do que é a sua mera obrigação. A minha obrigação é isso, escriba e fariseu. Vou fazer a minha obrigação, escriba e fariseu. Quando você vive o que Jesus ensina, aí você é um cristão. Você está excedendo, você está indo além, você está superando, aí você está sendo cristão. Isso é cristão. Isso é evangelho. Quando você passa por cima de você mesmo e vai além do que a mera obrigação. Se você só faz o que está na sua obrigação, se contenta com o título de escriba e fariseu. Mas se você vai além, Isaías capítulo 58, nós falamos sobre a lei, lá visitamos a Torá, falamos que Jesus cita lá da Torá. Agora vamos aqui, lá nos profetas, o que os profetas ensinam. Meus amados, Isaías capítulo 58, eu acho esse um dos textos mais fenomenais das Sagradas Escrituras. É um texto muito bonito, tá certo? Isaías 58. Acharam? Isaías 58 diz assim, eu vou ler e vocês acompanhem. Pode ser? Minha tradução é um pouco diferente da sua, mas acompanhe atentamente, que aí o importante é entender o sentido, tá certo? Então acompanhe aí, ó, versículo 1. Grita a plenos pulmões, não te contenhas, levanta a tua voz como trombeta, e faz ver ao meu povo a sua transgressão, a casa de Jacó, o seu pecado. Verso 2. É a mim que eles buscam todos os dias, mostram interesse em conhecer os meus caminhos. Olha, eles buscavam a Deus todo dia, e buscavam tinham interesse de conhecer os caminhos de Deus, como se fossem uma nação que pratica a justiça. Aí começa o profeta a criticar. Eles me procuram como se quisessem me conhecer, e como se fosse nação que pratica a justiça. Como se fosse, mas não é. Aí o profeta começa a martelar aí a sociedade israelita, que não abandona o direito estabelecido pelo seu Deus, pedem leis justas, mostram interesse em estar junto de Deus. Verso 3, quem pode ler para mim? Dizendo, porque jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu o não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Olha que interessante aí. Olha, por que jejuamos e tu não nos ouve? Ainda reclama com Deus, eu estou jejuando, estou clamando, estou fazendo campanha, eu fiz 7 dias, eu fiz não sei o quê, e tu não está me ouvindo. Aí Deus começa aqui o profeta aqui começa a falar para eles, é assim que vocês agem. Continua, no verso seguinte. Eis que para contendas e debates jejuais e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Olha que interessante, meus amados. Olha só que interessante. Não fazeis como hoje. Agora, o seguinte. Verso 5. Por acaso é este o jejum que escolhi? O dia em que o homem se mortifique? É este o jejum que eu escolhi? Que você fique se mortificando? Faça greve de fome, essas coisas? É isso que eu escolhi? É uma pergunta.
Adonai falando aqui através do profeta. É Deus falando através do profeta. Por acaso a esse inclinar da cabeça como um junco, a esse fazer a cama sobre o pano de saco e cinza, acaso é isso que chama jejum e dia agradável a Adonai? A Deus? É isso? É ficar se martirizando, se penitenciando? Você acha que é isso que me agrada? Vou fazer um jejum, vou ficar de 24 horas, vou fazer 48 horas, Deus tem que me ouvir, Deus tem que me dar isso, Deus tem que me dar aquilo, e vai ficar lá se mortificando, se penitenciando, e Deus está perguntando: você acha que isso é agradável a mim? Eu vou te dizer o que é agradável a mim. O Senhor vai falar aqui, olha, no verso 6: por acaso não consiste nisso o jejum que escolhi, em romper os grilhões da iniquidade, em soltar as ataduras do jugo e pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar todo o jugo? Verso 7: não consiste em repartir o teu pão com o faminto, em recolheres em tua casa os pobres desabrigados, em vestires aquele que vê nu e não te esconderes daquele que é a tua carne? Se fizeres isto, a tua luz romperá como a aurora, a cura das tuas feridas se operará rapidamente, a tua justiça irá diante da tua frente, e a glória de Adonai será a tua retaguarda. E ele continua: então clamarás a Deus, a Adonai, e Adonai responderá, clamarás por socorro, e ele te dirá: eis-me aqui. Isto, se afastares do meio de ti o jugo, o gesto ameaçador e a língua iníqua. Se você se privar para você mesmo, para poder saciar o faminto, e se tu saciares o oprimido, tua luz brilhará nas trevas, a escuridão será para ti como a claridade do meio-dia. Veja, Isaías 58. Vocês estão se jejuando aí para se mortificar, jejuando, mas por acaso o jejum que eu escolhi não é você repartir o que você tem com o próximo que necessita? Está lá nos profetas. É para botar a justiça em ação. Israel não colocou. Diz o texto bíblico, porque Israel falhou, Deus arrancou os galhos originais e plantou os galhos, os ampugeiros bravos, que somos nós, que plantou no lugar, para fazer o que Israel não fez. E o que é que nós temos feito? É a pergunta. Como comunidade, como igreja, como grandes gigantes na nação, para fazer diferença nessa sociedade. Continuando, Amós capítulo 5, abram lá a Bíblia de vocês, Amós capítulo 5, verso 21. Amós capítulo 5, verso 21. Amós fica entre os profetas menores lá. Os profetas menores não é irmão. Não gosto desse terminologia. Entre os 12 profetas, melhor, né? Amós 5, 21. Entre os 12 profetas. Né? Amós 5, 21. Acharam aí? Amém? Olha só o que o profeta está falando aqui. O que o profeta está falando aqui. Gente, a palavra de Deus é muito atual. É muito atual. Eu odeio, eu desprezo as vossas festas, eu não gosto das vossas reuniões. Deus está dizendo aqui que está cansado do culto. Estou cansado dessas reuniões, chega dessas festas. Verso 22. Estão acompanhando? 5, 22. Porque se me ofereceis holocausto, reticências, não me agradam as vossas oferendas, e não olho para o sacrifício dos vossos animais cevados. Afasta de mim o ruído dos seus cantos, eu não posso ouvir o som das tuas harpas. Que o direito corra como a água, e a justiça como o rio caudaloso. Palavra do Senhor. Festa, 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 cântico, 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 culto, culto, culto. Mas cadê a justiça e o direito fazendo valer? Que corra como o rio caudaloso, diz o Senhor. Justiça em ação. Para isso é que nós fomos justificados, tá certo? O problema é que a reforma ensinou para a gente, através de Lutero foi uma bênção para a época dele, mas um lema da reforma, da igreja reformada era, já na época, no início da reforma lá, já era, igreja reformada sempre reformando. Então, Lutero foi uma bênção para a época dele. Lutero ensinou que a justificação é a mera isenção da culpa pessoal. Deus te isentou de culpa, te purificou. Lutero ensinou isso. Foi bom para a época dele, tal. Mas igreja reformada sempre reformando,
a gente se baseia na Escritura, na Palavra de Deus, não é só em Lutero. E o que a Palavra de Deus ensina? Botar a justiça em ação. Não, mas é só pela fé, pessoal, só pela fé, só pela fé. Uma fé que faz você cruzar os braços não é uma fé de Deus. Porque a fé de Deus faz você viver o que Deus quer. E isso é o dom que Deus dá. O dom da fé faz a gente viver essa prática. Certo, meus amados? E é esta justificação, é esses atos de justiça, é essa prática da justiça, é isso que vai ser. Alguém falou aqui sobre a escatologia, né, no futuro, escatologia, arrebatamento, né, vinda de Cristo e tal. Por quê? Porque nós aguardamos a promessa da palavra de Deus que se cumpre. A palavra de Deus, ela não jamais volta vazia. O que Deus diz que vai acontecer, muita coisa que Ele disse que deveria acontecer já aconteceu, e ainda tem muita coisa que deixar por acontecer. A palavra de Deus promete para nós um novo céus e uma nova terra. Daí o nosso anseio de ir ao encontro do nosso Senhor. E sabe o que é que vai ser a base para esse novo céu e essa nova terra? Abra sua Bíblia lá na Epístola de Pedro. Vamos lá. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 13. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 13. O que está escrito aí, meus amados? Segunda Epístola de Pedro, fica lá no finalzinho, quase perto das epístolas joaninas. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 13. O que está escrito aí? Quem achou? Acharam? Amém? Vamos ler então? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Opa! Nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nas quais o quê? Habita a justiça. Meus amados, sabe quem é que vai herdar a justiça? Vai herdar esse novo céu e nova terra? Aqueles que praticam a justiça. É a base para esse novo mundo. Colocar a justiça em ação. Essa é, na verdade, o fundamento. Quando nós vivemos isso, vivemos em plena saúde. Se eu estou vendo que meu irmão está em falta, se eu estou vendo aqui, então, a gente vai se equilibrando, vai se ajudando, deixar, vamos fazendo o que estiver de acordo com as nossas condições também. Está errado você tirar de você da sua família para dar para outro, porque você não adianta descobrir uma coisa e deixar outra descoberta. Não é isso. Sua família foi a primeira jurisdição para você, Deus te deu para você tomar conta, para não deixar em falta. E naquilo que tiver nas suas condições de ajudar o seu próximo, vamos nos unir, vamos dar as mãos, vamos tal, vamos fazer aqui uma. Por isso que esse trabalho tem que ser feito em comunidade. Não adianta fazer sozinho, isolado, individual, que você vai exaurir os seus recursos. Por isso que a igreja é um projeto de Deus para unidos nós completarmos uns aos outros. Completarmos uns aos outros. E isso vai ser plena saúde. Sabe de onde vem a palavra em português salvação? Vem do latim. Vem do latim, sabe de que palavra do latim? Salutis. Salvação vem de salutis. E sabe o que significa salutis? Significa saúde. Não é interessante isso? Salvação é saúde. E nós só vamos ter plena saúde se colocarmos essa sabedoria prática em ação. Tá certo? Por isso que o livro de Provérbios vai dizer que a sabedoria é a árvore da vida. Ou seja, algo que frutifica, algo que dá fruto, algo que dá vida. Cada um de nós. Então, concluindo, a sabedoria em Israel, ela foi sendo desenvolvida mediante uma experiência de Deus, uma experiência com o Deus de Israel. E aí eu quero falar aqui do processo da sabedoria. Será que vai dar tempo? 10 e 20, dá tempo sim. Quero falar com vocês sobre o processo da sabedoria. Como é que se dá, como é que se desenvolve, como é que ocorre, como é que acontece essa sabedoria que visa a justiça, que visa a ordem, que visa a plenitude, saúde. Como é que se dá essa sabedoria e como é que se dá a profecia? São processos diferentes, mas são importantes a gente entender. Porque entendendo esses dois processos,
a gente vai ver como Deus nos impulsiona para a maturidade. Ó, que interessante. A sabedoria começa com a observação. Você sabia disso? Você observa a vida, observa a experiência, observa como é que as coisas acontecem. Opa, dali eu vou refletir em cima daquilo e vou chegar a uma conclusão. Então, o ponto de partida da sabedoria é a observação. Eles observam. Os sábios de Israel, eles observavam, eles observavam a natureza, a vida, a experiência. A partir disso daí, eles refletiam, e aí eles descobriam padrões, leis. Opa, toda vez que esse homem bebe demais, ele acaba batendo na mulher. Toda vez que ele... Um padrão. Não para de beber, ó, prático. Toda vez que a mulher trai o marido vai lá e mata alguém. Ó, trouxe desgraça. Né? É prático, é padrão. Então, melhor evitar essas... A sabedoria de Israel é muito prática. Ó, observou a vida, você hoje, experiência, já sabe o que vai dar naquilo ali. É muito prático. Então, reflete, e aí vem a conclusão. A conclusão é sempre uma sabedoria prática, uma ação que leva as pessoas a um encontro com Deus. Ou seja, ações saudáveis, ações de justiça, que levam ao encontro com Deus. Então, repitam comigo o processo da sabedoria. Começa com, repitam, observação, reflexão e conclusão. Então, para eu ser sábio, eu tenho que aprender a observar, a refletir e a concluir. Aí eu vou ser sábio. Estou observando, estou vendo isso não vai dar certo. Não, estou observando, isso vai dar certo. Eu estou observando. Vou refletir em cima disso e vou concluir. Uma conclusão que leva ao encontro com Deus, leva em direção a Deus. Agora, sabedoria é isso. Sabedoria. Profecia é diferente. A profecia, olha só que interessante. A profecia, Deus, Ele precisa revelar uma palavra. Ele revela uma palavra, a palavra dele, do profeta. Com base na palavra revelada, é que o profeta vai observar, vai refletir e vai concluir. A sabedoria começa com a observação do sábio. A profecia depende de uma palavra revelada de Deus. São diferentes, perceberam? O profeta, o Deus emite a palavra revelada, aí faz o profeta observar, faz o profeta refletir, faz o profeta concluir e levar o povo de Deus ao seu encontro. Tá? Só esclarecer aqui um conceito. Para muita gente, é muita coisa nova, né, gente? Mas está dando para acompanhar, meus amados? Se eu estiver enchendo demais a cabeça de vocês, a pessoa chega, extrapolou meu HD. Então tem espaço ainda, Então vamos armazenando. Um outro conceito, vou explicar para vocês. Para muita gente, de acordo com essa nossa cultura ocidental moderna, negócio de Nostradamus, essas coisas, para muita gente, profecia é previsão do futuro. Então, muita gente profecia é isso. Profecia não é isso. Profecia bíblica é palavra de Deus para demover o coração. É palavra de Deus para impactar o coração e fazer você ali se voltar para Deus. Profecia é a palavra que converte, é a palavra que encoraja, é a palavra que fortalece. Isso é a palavra profética. A palavra profemi, do grego, vem falar diante de. O profeta é um representante de Deus diante do povo. Estão entendendo? Não é previsão do futuro. Pode existir na profecia alguma previsão, pode existir, mas também não necessariamente. Não é isso que caracteriza a profecia. O que caracteriza a profecia é uma mensagem que impacta. A profecia, ela visa impactar o seu coração para você consolidar o seu presente, o seu agora, o seu momento, o que você está agora tem, para você modificar o seu agora, a fim de você construir o futuro idealizado por Deus. Então é isso que a profecia visa o futuro? Visa sim, mas visa você construir o futuro, você em direção ao que Deus quer. Por isso, quando o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios,
capítulo 14, verso 3, o que Paulo